Marcos, tudo bom, Marcos? Pode falar sobre a relação Covid e células T? Sim, Marcos, posso, não há problema nenhum. O que acontece é o seguinte, o Covid, ele, como toda infecção viral, ele primeiro passa por o primeiro processo de interação do sistema imunológico, chamada imunidade inata. A imunidade inata é tudo aquilo que nos protege e que nós nascemos com essa proteção. A gente não adquire, não é chamada imunidade adquirida, né? A gente não adquire essa imunidade com o tempo, diferentemente do linfócito T ou células T. A imunidade inata, ela é a nossa pele, é o nosso fibroblasto, que é um constituinte da pele. Esse fibroblasto, quando ele sofre processo inflamatório, ele estimula então a produção do interferon alfa 1 e beta. Esse interferon alfa 1 e beta, interferon alfa, beta, alfa 1 e beta. Esse interferon alfa 1 e beta, ele estimula as células dendríticas, como as células de Langerhans. Essas células de Langerhans, então, também estimulam outras células, o chamado sistema macrofagocítico, que consequentemente engloba o vírus, a bactéria, o fungo, seja lá o que for. E pode ser que a sua infecção ela fique por ali mesmo, ou seja, fique pela primeira fase do sistema imunológico, chamada imunidade inata. Tá? Mas se a primeira fase do sistema imunológico, a imunidade inata, a barreira da pele, as células dendríticas, as células de Langerhans, o sistema macrofagocítico, a produção dos interferons pelos fibroblastos e assim por diante, se essa primeira fase do sistema imunológico não funcionar, então é ativada a segunda fase, que aí nós temos então a participação das células T ou linfócitos T. Aí nós temos a participação dos linfócitos B primeiro, e depois os linfócitos T, os linfócitos T, CD3 e CD4, que são os linfócitos T helper, e depois os linfócitos T, CD3, CD4, CD8, perdão, linfócitos T, CD3, CD8, que são os linfócitos T citotóxicos, tá? Os linfócitos T citotóxicos, junto com os linfócitos T, CD4 helper, eles então vão criar um sistema imunológico adaptativo para tentar adaptar e tentar também, primeiro, haver a produção do anticorpo da classe IgM pelo linfócito B, né? Que ele começa a produzir o anticorpo da classe IgM, que é o primeiro anticorpo, a primeira linha de defesa do sistema imunológico adquirido, e depois vai haver uma troca do isótipo desse linfócito B pelo linfócito TCD4, que vai estimular o linfócito B a trocar o isótipo e a produção então do anticorpo da classe IgG, que é o chamado anticorpo bloqueador. Só que nesse entretempo pode haver produção de interleucinas, principalmente a chamada interleucina 6, que pode deflagrar então a resposta imunológica chamada tempestade de citocinas. Então a grande preocupação do Covid-19 é que ele hiperestimula o sistema imunológico, há então a produção da interleucina 6, a interleucina 6 por sua vez deflagra a tempestade de citocinas e o paciente acaba nem morrendo mais por causa do Covid, mas sim morre por causa da tempestade de citocinas. Daí a importância de nós primeiro diminuirmos a carga viral para não produzir em grande quantidade essa tempestade de citocinas, e existem alguns tratamentos experimentais que teoricamente podem diminuir a carga viral, como a hidroxicloroquina, né, a cloroquina, por assim dizer, ou a hidroxicloroquina. A cloroquina é o limão e a hidroxicloroquina é a limonada. Isso é um pouco controverso, mas a própria OMS agora e a China, inclusive, falaram que a cloroquina sim pode ser utilizada no início dos sintomas de Covid-19. Existem também alguns estudos observacionais que falam sobre a ivermectina, que é algo também que pode ser pensado, mas sempre com a indicação do seu médico, né? Nunca faça isso por conta própria. Tanto a hidroxicloroquina, quanto a cloroquina, quanto a ivermectina, e mais recentemente a nitazoxanida, ou anita, que é o nome comercial, onde pode ser utilizado também para o controle do quadro clínico, mas sempre com a indicação do seu médico, nada sem a indicação dele. Existem alguns tratamentos também interessantes, como no caso a própria N-acetilcisteína, né, que é o mais conhecido, o fluimicil, que é um aminoácido sulfurado que tem uma ação anti-inflamatória, e existe alguma coisa dizendo que a longo prazo poderia diminuir o processo inflamatório e fazer com que o paciente então tivesse menos reações, a chamada menos tempestade de citocinas, mas também para saber a dose, como tomar, sempre com o seu médico, tá bom? Então são estudos que estão aparecendo e que de certa forma são bastante promissores, e mais recentemente é a produção do anticorpo monoclonal contra o próprio Covid-19, contra estruturas do Covid-19,
bloqueando então o Covid-19, fazendo com que ele não consiga se expandir, se proliferar no seu organismo, né? O próprio presidente Trump utilizou experimentalmente esse anticorpo monoclonal e parece que funcionou bem. Tá bom? Um abraço, Marcos. Obrigado pela sua pergunta.